Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo a igreja, o cumprimento da igreja com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Que felicidade estar nesse lugar. Que felicidade. Eu fiquei triste no último culto do aniversário, que a gente tinha compromisso com a igreja, pré-acampamento, e não deu para estar aqui. Que vontade enorme de estar nesse lugar. Que vontade enorme de voltar a essa casa, ver aí os meus professores, meus mestres, pais na fé, meus amigos, irmãos de longas datas, e também bastante gente nova que eu conheci, e a gente se sente muito contente. Contente hoje de estar ali, a minha esposa Camila, sempre está nos acompanhando aí, Antônio foi para lá, nosso pequeno aí levita, agora além de baterista, quer tocar violão e teclado também. Então o menino está desenvolvendo de uma forma aí na presença de Deus. E eu fico muito contente, mas muito contente mesmo. É coisa assim que a gente não consegue explicar de poder estar nesse lugar. Eu sempre falo para a missionária Camila, olha, da igreja, o Senhor é minha bandeira, que é a nossa igreja, se não fosse lá, estaria aqui. Mas Deus, Ele aprove nos levar a lugares que às vezes a gente não quer. Às vezes a gente tem os planos, mas os planos de Deus, eles são melhores para conosco. Muito melhores. Até mesmo quando o pastor Hebe colocou esse tema 2026 com propósito, gente, irmãos, se a gente for pensar, se a gente for colocar, estava vendo o louvor aqui mesmo que estava louvando, Maria Madalena e a Maria ali foi até o sepulcro de Jesus, elas foram com propósito, sabia? Sabe qual era o propósito de Maria e Maria Madalena? O propósito delas era ungir o corpo de Jesus, colocar ali aquele bálsamo, aquele azeite cheiroso, aquele perfume da época, e ali para que ele durasse mais algum tempo, e ali ele ficasse ali o seu cadáver mais algum. Esse era o propósito dela. Assim como os discípulos, quando ela volta, e ela conta o que havia acontecido, que os anjos haviam aparecido e falou que ele não estava mais entre os mortos, a gente vê que existia um propósito. Então você pode ver que o propósito ele sempre está na nossa vida. Mas nós devemos de colocar na nossa mente, no nosso coração, qual é o verdadeiro propósito, qual propósito a gente vai ter. Tem muita gente que às vezes aí tem um propósito que não agrada a Deus, é um propósito que seja errado a palavra de Deus. Mas nessa noite Deus, ele colocou assim no coração do pastor Heber. Porque sem propósito, se a gente começasse a falar de Gênesis até Apocalipse, se a gente começasse a falar de todos aqueles que Deus levantou, todos os profetas, reis que serviram a Deus, a gente vai ver que todos tinham um propósito. Todo mundo. Então não dá para a gente viver sem propósito. Não dá para a gente viver a nossa vida ao léu. E o maior propósito que nós temos que ter é o propósito de estar na Jerusalém celestial. Mas enquanto Jesus ele não volta a buscar a tua igreja, o nosso propósito tem que ser servir a Ele, estar na presença dEle. E quando nós falamos aí de 2026 com propósito, como o pastor Heber disse nessa noite, muitas das vezes o nosso propósito, às vezes não vai concretizar. Porque Deus, Ele sabe o melhor para a nossa vida. Ele sabe o momento certo. E se a gente for colocar também no nosso coração, a gente sempre vai ver que Deus, Ele é um Deus de aliança e um Deus de propósito. A gente nunca vai conhecer um Deus que vai dizer para você, olha, vai seguindo da maneira que você quer, aí depois se der certo. Não, o nosso Deus, Ele tem um firme propósito. E esse firme propósito tem que estar no nosso coração. A gente tem que realmente aí levantar a nossa cabeça, levantar os nossos joelhos, os nossos braços, começar a caminhar, começar a ter visão do que Deus Ele tem para a nossa vida. Mas eu vou seguir no tema que foi proposto nessa noite, que é o tema que o pastor Heber trouxe aí, está lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8. A gente vai seguir aqui aquilo que Deus colocou no coração do pastor. Que é muito importante a gente, se Deus colocou algo no coração dele, é porque realmente Deus ele quer falar aos nossos corações através desse texto, através desse propósito. Então, lá no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, eu vou estar lendo esse versículo, 1 e 8. Livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8.
Amém? Tem mais alguém procurando aí? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. Nos diz assim a palavra do Senhor. E Daniel assentou no seu coração não contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então Daniel assentou, desejou no seu coração, sentiu vontade no seu coração de não se contaminar com a porção ali do manjar do rei. Amém? Curva sua cabeça em nome de Jesus nessa noite. Senhor Deus, Pai bendito, Rei da Glória, te damos graças nessa noite. Fala aos nossos corações, queremos ouvir a Tua voz. Que nessa noite o Senhor fale poderosamente. Através do vaso, Senhor, me coloco à Tua disposição para que o Senhor use conforme o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Até o pastor Éder falou aqui que eu ganhei a bicicleta no primeiro ano. Foi mesmo, bicicleta. Depois ganhei um Walkman, Discman, relógio. Não, mas tinha bastante coisa. Eu decorava mais versículo, aí perguntas bíblicas. A gente estava sempre aí, que a gente tinha esse desejo. Era um propósito, né, de Deus no nosso coração. Irmãos, acabamos de ler um texto aqui, acabamos de pegar um versículo chave, igual o pastor Éder pegou aí a parte A e colocou nessa noite para que assim a gente falasse, para que assim o Espírito Santo falasse nessa noite. E a gente vai falar de um jovem chamado Daniel. Um jovem chamado Daniel, que ali estava cativo, ali na terra, ali de Nabucodonosor, estava ali cativo entre ali o povo da Babilônia. O interessante é que quando a gente fala de propósito, quando a gente pega nessa noite a questão do propósito, a gente fica imaginando algumas coisas. Dentre elas, nesse momento da história, nesse momento que o pastor Éder pegou na história ali do povo judeu, do povo hebreu, ali, o povo que foi escolhido e chamado para ser o povo de Deus, a gente pega um momento da história bem complicado. Um momento da história ali que, se a gente fosse analisar ali no contexto geral do texto, a gente diria aqui com toda certeza que não era um momento agradável para ninguém, tanto para o povo de Israel, como para Daniel e seus amigos, que aqui foram Sadraque, Mesaque e Abdinego, ou Misael, Ananias e Azarias, que eram seus nomes ali hebreus. Depois, Sadraque, Mesaque e Abdinego são os nomes babilônicos que colocaram neles. Para eles também não era o momento a qual eles esperavam. E quando nós falamos de propósito, quando nós colocamos nesta noite a respeito do propósito, muitas das vezes a gente não está vivendo na situação, no dia, na maneira, no pensamento ou no sonho que nós projetamos para a gente. Muitas das vezes nós estamos como esses meninos, numa terra estranha, longe ali do seu habitat natural, onde Deus havia colocado, mas por causa do pecado de Israel, esse povo foi levado cativo à Babilônia. O interessante é que quando eles são levados cativo à Babilônia, eles são um daqueles que a qual o rei Nabucodonosor, juntamente ali com o seu exército, ia lá e eles pegavam. Eles traziam para a Babilônia, eles escolhiam a deles, aqueles que queriam trazer. Não era qualquer pessoa. Quando chegava ali, estavam ali os mancos, aleijados, leprosos, aqueles que não serviam para nada, eles deixavam para trás. A gente vai ver que é uma escolha, tanto é que Daniel, Ananias, Azarias e Misael eram pessoas ali dotadas de inteligência, de temor a Deus, que realmente serviam ao Senhor. E quando eles olharam para eles e viram tudo isso, levaram eles cativos. O interessante da história, quando nós pegamos aqui que eles estavam numa terra estranha, uma terra que não era deles, a gente começa a analisar o primeiro ponto aqui dessa pregação. O primeiro ponto é que quando o nosso inimigo, ele nos sitia, porque Nabucodonosor havia sitiado Jerusalém. Tanto é que o rei Jeoaquim, que era o rei que estava naquela época servindo, foi um rei tão mau, tão assim mal diante de Deus, que o próprio Deus ele morre depois que ele se rebela contra Nabucodonosor, é jogado para fora de Israel. A gente vê que é uma situação a qual, se a gente for pensar, não era uma situação agradável. E quando a gente pega esse momento,
o que vem à nossa mente é que como ter um firme propósito estando cercado pelos nossos inimigos, estando num momento difícil da nossa vida. Como ter um firme propósito quando realmente as coisas não estão agradáveis? Como que a gente chega nesse momento, num culto como esse, e nós falamos de um firme propósito, se às vezes a nossa situação não condiz com aquilo que nós queremos? Se às vezes o ano começou, porque nós sabemos que quando tem uma virada de ano, a gente costuma fazer bastante ali promessas, a gente costuma fazer bastante ali, realmente dizer, olha, o ano que vai entrar, eu vou treinar, o ano que vai entrar, eu vou correr, o ano que vai entrar, eu vou fazer isso, o ano que vai entrar, eu vou fazer isso, aquilo. Aí a gente vê as pessoas, o ano que vai entrar, eu vou fazer uma dieta. A gente coloca um firme propósito às vezes nas coisas. E quando a gente tem um firme propósito, mas só que a situação, ela não nos deixa realmente crer que isso pode se concretizar. Era o que esses meninos estavam vivendo. Era o que estava acontecendo ali em Israel. Esses meninos foram levados para um lugar aonde ali impossibilitava eles de crer. Impossibilitava eles de ter um propósito. Por que será que nós estamos? Mas sabiam, assim o povo de Israel, porque Deus havia levantado vários profetas dizendo que eles seriam levados. Sabiam que estava debaixo de um jugo de Deus. O que nós fazemos quando realmente nós precisamos de ter um propósito, mas só que a situação ela é totalmente contrária? O que dizer para uma mãe ou uma mulher? O que dizer para uma mulher que há muito tempo tenta engravidar, há muito tempo tenta ter um filho, mas quando ela vai no médico, o diagnóstico é que ela é estéril, ela não pode ter um filho? O que dizer para alguém que às vezes está procurando um trabalho há muito tempo, mas quando se olha o currículo dele não tem as qualificações para o emprego? O que dizer às vezes para alguém que quer possuir uma família, ter uma casa, mas quando olha para a sua situação, a gente vê que a situação é totalmente adversa. Mas aí, o rei Nabucodonosor leva esses 3 meninos, no capítulo 1 vai nos dizer que ali reinava o rei Joaquim. Ele leva e realmente leva para servir ali numa terra estranha. O interessante é que quando leva eles para servir numa terra estranha, Nabucodonosor se sitia. E quando o inimigo ele está ali, ele sitia a nossa vida, quando o nosso inimigo ele sitia a nossa vida, ele ali toma conta ao derredor, e nós não temos visão, sabe o que acontece? Acontece como no versículo 2. O Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele levou para a terra de Siná. A gente começa a ver aqui que quando se tem um propósito, mas nós não conseguimos ter uma esperança firme por causa da nossa situação, sabe qual é a primeira coisa que começa a se perder na nossa vida? Que nós não devemos, estamos entrando no ano de 2026, aqui o pastor Hélio trouxe uma oração abençoada, eu orei, eu falei, Deus, o meu ano vai ser um ano diferente, vai ser um ano com propósito, mas quando nós colocamos o nosso joelho no chão para buscar a situação adversa, nós olhamos às vezes para a nossa conta no banco, a conta está vermelha, nós olhamos às vezes para a nossa despensa, está sem alimento, nós olhamos às vezes até mesmo para a nossa vida, não há condição como esses meninos. Sabe qual é a primeira coisa que se perde? O lado espiritual, as coisas sagradas de Deus. Nós podemos ver aqui que a Bíblia nos fala que quando Nabucodonosor ele invade a Judá, que era ainda uma das cidades que mais estava de pé, a cidade do reino do norte, que era ali, as outras 10 tribos já estava praticamente toda destruída, mas Judá ainda estava de pé. E quando ele sentia, a primeira coisa que ele tira do povo é as coisas sagradas, as coisas concernentes ao nosso propósito com Deus. Nós podemos ver que quando uma pessoa ela está na casa do Senhor servindo a Deus, e o diabo começa a sitiar a vida dela, ela começa a olhar para a sua vida, ela começa a olhar para as coisas que estão acontecendo, nós podemos ver que a primeira coisa que nós perdemos é a presença de Deus, é de estar na casa de Deus. Porque o diabo ele vem, ele começa ali a falar no coração, e de repente aquela pessoa que estava com aquele propósito grande, que estava, olha, eu vou estar lá na campanha nos 12 dias, eu vou estar nos cultos, eu vou estar no culto de oração, eu vou estar buscando a presença de Deus, eu não vou largar Jesus de nada. E quando o diabo, nós vamos cuidar, o diabo ele sentia a nossa vida,
A primeira coisa, nós começamos a deixar o sagrado para lá, né, pessoal? Hoje já não vou mais, pessoal. Hoje não vai dar. Já começamos a deixar de adorar. Já começamos a deixar de buscar a presença de Deus. Já começamos a deixar de jejuar. Já começamos a deixar de estar na casa de Deus. E isso é um problema. A primeira coisa que Nabucodonosor faz quando entra em Judá, além de levar a esperança. Agora eu posso imaginar, imagine só o sonho dos pais de Daniel, Ananias e Azarias, que eram meninos inteligentes, meninos que tinham ali dotados de sabedoria, instruídos. Agora imagine só o sonho e o propósito dos pais dele. O nosso filho, ainda bem que Nabucodonosor invadiu e não levou os nossos filhos. Ele tinha uma esperança, ele tinha um propósito, mas agora eles veem o propósito deles e ir embora. Muitas das vezes, quando o diabo ele sentia a nossa vida, nós deixamos de adorar a Deus. A pessoa é aquela que está na igreja, ela vem na igreja, na hora que começa a louvar o louvor, que louvor abençoado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, já começa a glorificar, mas na hora que a situação do propósito começa a enfraquecer, o propósito começa a sair do prumo, ela já entra no culto, ela não quer mais adorar, ela já quer ficar mais quietinha. Não, deixa eu ficar aqui na minha, deixa eu ficar na minha, hoje eu não quero fazer nada, não. Hoje eu quero ficar aqui. É o diabo, muitas das vezes, sitiando o propósito que Deus ele coloca no nosso coração. E o interessante, o que acontece? Que quando eles pegam o rei Nabucodonosor, o seu exército, pega aqueles utensílios, ele leva até diante do Deus dele. Olha o que acontece. Quando Nabucodonosor ele consegue pegar os utensílios, consegue pegar aquilo que é sagrado, ele consegue tirar aquilo, a adoração do povo, porque tirou os utensílios da casa de Deus, tirou a adoração, as pessoas que acabam se perdendo. Ele pega aquilo que é sagrado e transforma em profano, pastor. Ele pega tudo aquilo que a gente tem de virtude diante de Deus. Ele pega aquela vontade que nós temos de adorar. Ele pega aquela vontade que nós temos de servir. Ele pega aquela vontade que nós temos realmente, às vezes, de falar: olha, pode se levantar todo o inferno, pode se levantar um exército contra mim, vai cair da minha frente, porque na realidade eu estou com um propósito diante de Deus. Quando nós temos esse propósito para buscar a presença de Deus, essa chama queimando. Mas quando nós deixamos o nosso inimigo nos colocar medo, nos levar a um lugar onde nós nos sentimos escravos, sabe o que acontece? Nós começamos a profanar as coisas sagradas de Deus. Lembra de Esaú? Esaú era um moço que tinha o direito da primogenitura, tinha um propósito. O propósito de Esaú era herdar do seu pai uma herança muito maior, era levar o nome da família, era realmente ali para o povo de Israel que esperava, nasceu realmente aquele que precisaria na cabeça do diabo, era realmente nascer alguém a qual Deus precisaria. E de repente, no momento onde ele se sentiu sitiado, onde as coisas sagradas saíram da vida dele, onde o propósito do céu saiu da vida dele, ele fala: o que me adianta? Eu tenho a primogenitura, se eu estou com fome. E muitas das vezes, nós trocamos a presença de Deus pelo príncipe desse mundo. Nós trocamos a presença de Deus por amor, por dinheiro, por outro tempo, por prazeres que o diabo nos dá. E nós perdemos o propósito. Então imagine só, os meninos foram levados embora. Agora, a santidade, a adoração, ela acaba se... E o pior de tudo é quando as coisas sagradas que nós temos dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, que é o desejo de servir a Deus, quando nós começamos a perder isso. Porque quando nós começamos a perder isso, nós ficamos vulneráveis, porque nós vemos aqui o rei Joaquim. Ele também não queria saber de servir a Deus, começou a se dobrar diante dos ídolos e falou: por que eu tenho isso? Se Deus tinha um propósito nosso, por que será que aconteceu? E ele começou a servir a Deus de qualquer jeito. E nós vemos, irmãos, que nem dentro de Judá ele foi jogado para fora. E quantas vezes, quantas pessoas o diabo tem tirado desse lugar, não só essa igreja, mas em muitas igrejas jogado para fora. Quantas pessoas, quantos talentos, quantos utensílios na casa de Deus, quantos meninos e meninas, quantos irmãos, quantos profetas de Deus, o diabo tem tirado desse lugar e jogado para fora, porque falta um propósito com Deus.
Falta realmente nós falamos, olha, o meu mês de janeiro está abençoado, em nome de Jesus. Vai vir um problema, mas o Senhor está comigo. Vai vir essa dificuldade, mas o Senhor está à minha frente. Vai vir as tribulações, vai vir, mas o meu Deus é o Deus que acalma o mar. Vai vir a tempestade, vai vir. Às vezes eu vou sentir que tudo está balançando, tudo está indo para lá e para cá, mas o meu Deus é aquele que faz acalmar a tempestade. Propósito. Sabe por que muitos não conseguem ficar de pé? Pastor Edson falou aqui. Quando você fizer um voto, não faça um voto de tolo. A Bíblia não fala. Sabe o que é o voto de tolo? Ai Deus, eu vou fazer, eu vou estar aos 15. Isso, irmão, quando a gente faz um propósito. Às vezes a gente está aqui, irmão, sem muitas coisas. Esses dias atrás mesmo, o Antônio, ele fez um propósito. Ele pegou e falou, pai, eu vou ficar 3 meses sem tomar refrigerante, sem comer chocolate, sem comer doce, isso aqui. Eu falei, Deus do céu. Aí eu falei para ele, Antônio, se você está nesse propósito, eu estou junto com você. Aí eu chegava para ele e falei, Antônio, mas sorvete pode? Não, é doce nenhum. Mas não é doce nenhum, pai. Aí chegou a missionária Camila para ele, Antônio, viu, mas vai até fevereiro, 103 meses, porque no acampamento vai ter doce, vai ter sorvete, isso aqui. Ele falou, eu como fruta, eu tomo água, mas eu não vou. Propósito! E quantas das vezes nós fazemos um propósito diante de Deus? E nós quebramos, sabe por que nós quebramos? Porque nós saímos da direção, nós saímos da visão. Irmãos, o lugar de nós estarmos no momento difícil é aqui. O momento no lugar que nós temos que estar, muitas das vezes procurando as pessoas lá fora, contando da nossa vida, contando a situação, quando algo der errado, meu Deus, eu estou no propósito, venha diante dele, se prostre diante dele, adora ele, Deus ele vai te direcionar. Mas, quando nós saímos, aí começa a queda. Os utensílios já foi. O que é sagrado já foi. A presença já foi. Como eu amo sempre escutar o pastor Hélio dizendo, Moisés dizendo, Deus, se o Senhor nos fizer sair desse lugar sem a tua presença, eu não quero, eu não vou. Porque eu tenho um propósito, eu tive o meu propósito é verdadeiro. Deus, ele só trabalha com propósito. Deus só trabalha com aliança. Não adianta eu falar, será que você não existe? Será, irmãos? Não adianta falar, Deus, eu quero em nome de Jesus, eu profetizo sobre a minha vida. Mas aí o nosso Deus, ele sabe se realmente aquilo será bom para nós ou não será. Ele entrega no tempo dele. E quando Deus ele entrega, por mais que nós achamos que está demorando, ele traz algo excelente, algo perfeito, algo que realmente nos trará aquele motivo de glorificar. Você quer saber se algo é de Deus? É quando você recebe, você fala, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, ele é fiel. Você tem que começar a dizer, meu Deus é fiel. Não mais, cortar a sua força. O meu Deus é fiel. Quem disse que eu preciso de força para dar glória? Mas cortar a sua alma. Quem disse que eu preciso de alma para glorificar esse Deus? Mas quem disse que eu preciso dessas coisas do mundo para que eu imite na presença dele e levante as minhas mãos e abra a minha boca e glorifique o nome dele? O meu Deus é aquilo que eu tenho sagrado. O inimigo pode às vezes até se tirar, mas ele não leva a minha adoração, ele não leva aquilo que eu tenho de sagrado dentro, ele não leva a presença de Deus. Eu amo com total, eu amo aonde Deus ele está dentro do seu coração e nos momentos de vida fala, não para não na hora ainda, não é hora de descansar, não é hora de parar, não é hora de você ir para trás, é hora de você marchar, é hora de você seguir, é hora de você dizer, o meu Deus é poderoso para fazer. O nosso Deus é poderoso para fazer isso aqui. Quando nós perdemos o propósito, nós achamos que nem Deus pode dar jeito. E ali, nos diz aqui no versículo 2, que as coisas sagradas não. Aí, nós começamos a profanar. Há muito tempo, eu não escutava mais aquelas músicas do mundo. Há muito tempo eu não escutava mais aquelas músicas que profanavam Deus. Mas agora, eu estou um pouquinho longe do sagrado. Agora já coloco lá um funk, já coloco. Na outra música, eu coloco um sertanejo romântico, para ver se a minha alma, se o meu coração fica mais alegre.
Nós começamos a deixar a presença de Deus. Igreja, um único propósito. Você está abençoando janeiro, logo mais você vai estar abençoando fevereiro. Para falar, Jesus, o meu propósito é que o Senhor esteja nesses meses. O meu propósito é que o Senhor esteja lá, porque se o Senhor estiver nos meus meses de janeiro até dezembro, eu sei que o Senhor é o meu pastor e eu não terei falta de nada, nada irá faltar, porque o Senhor irá trazer o sustento em todos os momentos, em todos os meses. Às vezes eu vou passar por um momento difícil, mas o Senhor vai enviar o socorro. Às vezes você vai procurar um lugar de segurança. Deixa eu olhar para os montes. Deixa eu olhar para a minha conta. Deixa eu olhar para isso aqui. Não, não eleve seus olhos no Senhor. Eleve os seus olhos no Senhor, porque é Ele que deu o seu socorro. É do Senhor que deu o seu socorro, igreja. É do nosso Deus que deu o seu socorro. Um ano com propósito é um ano com Deus. É um ano caminhando lado a lado com Ele. É um ano chorando com Ele do lado. É um ano celebrando com Ele do lado. É um ano onde estaremos os dias normais com Ele do nosso lado. E ali, de repente, eles no meio daquele tribulação, daquele negócio, aí 3 jovens com propósito. Tem jovem com propósito aqui? Certo? Amém? Tem jovem com propósito aí? Tem jovem com propósito aí? Tem ou não tem? De repente leva 3 jovens. Jovens com propósito. Jovens que conheciam o seu Deus. Jovens que conheciam o braço forte do Senhor. Jovens que entendiam que estavam passando por aquele momento. Porque Deus as havia assim dito. Pelo pecado de Israel, eles ficariam por 70 anos. Eu falei, 70 anos nós vamos ficar aqui. Mas o nosso Redentor é forte. O seu Redentor é forte. O seu Redentor é forte. Você pode dizer, irmãos, o que eu estou dizendo para vocês é falar para vocês começar a dizer nesse mês de janeiro: o meu Redentor é forte, o meu Deus é forte, o meu Deus é poderoso, o meu Deus está comigo. Quando você isso, quando começa a tomar para você, começa a falar: eu aceito Jesus, tu és forte, tu és poderoso, tu és Redentor. Se aqueles jovens entendiam, aí de repente, imagine só, chega os meninos, meu Deus só, relógio, a hora anda rápido demais, misericórdia. Aí de repente aqueles meninos chegam ali na casa ali no palácio do rei aí, de Nabucodonosor. Aí tem aqui o tal da Apenaz que estava cuidando deles. E de repente eles iam, mas e agora o nosso propósito, né? Nosso Deus é forte, mas a gente está numa terra estranha. Às vezes, irmão, nós oramos a Deus: Deus, está tão estranho, Deus. Está tão estranho. Por que será que está assim, Deus? Irmãos, jovens que estão aqui, aprendam a conversar com Deus. A oração para Deus não é aquela oração: ó Santíssimo, Poderoso, Deus eterno. Irmão, nós fazemos oração, fazemos também, mas a nossa oração é uma conversa com Ele. Nós conversamos com Ele: Deus, por que eu estou aqui? Deus, o que está acontecendo? Deus, me ajuda. É falar com Ele, é realmente expressar aquilo que nós queríamos. E de repente esses meninos estão lá. Aí o que acontece? Quando o diabo nos sentia, quando ele tenta contra a nossa vida, a nossa casa, nosso ministério, ele tenta tirar o sagrado. Mas só que dos meninos não tirou o sagrado deles. O diabo ele pode até tentar, ele pode até estar ao redor. Ele pode até tentar nos fazer escravo. Mas o que nós temos aqui dentro, que é a presença de Deus, o propósito de Deus, ele não tira. Ele não vai tirar jamais. Desses meninos não tiraram. Aí esses meninos chegou lá. Agora imagine só, Deus preparou com olho atento na tribulação. Vocês estão vendo? Nós vamos passar momentos difíceis. Nossa, mas por que o mês de março ou fevereiro está desse jeito? Olha os meninos, onde estavam. Mas Deus falou: você não vai faltar ninguém, não. Que eu vou colocar o melhor diante de vocês. Mas aí tem um problema. Porque o nosso inimigo, ele é mestre. Às vezes Deus está falando: viu, eu vou colocar o alimento, o inimigo também. Está passando um momento difícil. Espera aí que eu vou trazer um pratinho ali, preparado para ele. E coloca os meninos. Opa, de onde que é esse alimento? Esse alimento aqui é consagrado ao Deus aqui da Babilônia. Opa, eu não vou me contaminar.
eu não vou me contaminar. E quantas vezes, nesses momentos que chegam, mas eu fui na igreja, eu fiz o propósito, o pastor Éder falou que eu ia ser abençoado, e agora chegou nesse momento, olha o que aconteceu comigo, eu vou fazer, e começamos a fazer o que é errado diante de Deus. Começamos a nos vender, começamos a trocar a presença de Deus por aquilo que o diabo espera. Uma das grandes virtudes do diabo é paciência. Ele espera o momento certinho. Às vezes você está querendo, olha, o jovem está aqui dizendo, olha, abri meus olhos, e me declarei com ali e tal, está cantando aqui, ele é exaltado e tal. Aí o diabo fala, está cantando agora, mas deixa eu esperar. Ele vai esperar o momento que você vai se encontrar. Jovem, eu estou dizendo para você, tem alguém aqui que era jovenzinho que nem vocês. Desde 93, aqui nesse lugar. E o diabo vai esperar o momento mais frágil de vocês. No momento que vocês falam, parece que deu tudo errado. Parece que nada está certo. É o momento que ele vai pegar os pratinhos dele e vai dizer, aqui ó os pratinhos. Aí você vai falar, você até vai saber que não é de Deus. Porque Deus, ele nos revela. Porque na hora que chegou aqueles pratos, os meninos já, o Espírito Santo me revela que isso não é de Deus. Aí nós entramos no versículo. O pastor Éder trouxe. E ele resolveu não se contaminar com os manjares, com as coisas do rei. Será que no momento de dificuldade, eu vejo jovens aqui, muitas das vezes, a gente está no nosso lar lá. Eu vivi no lar assim, o pastor Éder sabe. A minha mãe falava um monte de vezes que ia subir aqui em frente da igreja. E ela pegava, de vez em quando fazia, ela jogava pedra lá. Ela falava, se vocês irem para a igreja, se vocês virarem crente, eu vou lá, eu pedrejo os carros, eu faço isso, aquilo, e chegar vocês não entram em casa. Minha mãe falava isso. Mas só que nós, quando eu me lembro da primeira pregação, quando o pastor Éder ele fez o apelo para aceitar Jesus. Eu me lembro que quando eu falei, eu senti o Senhor Jesus, foi como algo entrasse, se transformasse a minha vida de uma hora para outra. Eu sempre falo que a minha conversão, se for uma conversão mais genuína, porque o Espírito Santo, tudo aquilo que eu tinha aprendido na minha vida, ele veio, entrou e mudou. E tem horas, jovens, que o diabo vai pegar o momento mais difícil de vocês. O momento que lá na sua casa tudo vai estar dando errado. O momento que o pai de vocês vai estar desprezando a mãe de vocês, os seus amigos. O momento que vai faltar coisa na casa de vocês. O diabo vai falar, olha, é o seguinte, já tem uma solução aqui, vamos comer à vontade, porque esses manjares, mas o jovem que tem propósito, mas aquele que realmente, ele crê em Deus, ele fala, olha, ainda que Deus ele não mande a comida, eu vou jejuar, eu vou buscar a presença de Deus, pois eu creio em Deus poderoso. Que age comigo. Creia nesse Deus, conheça esse Deus nessa noite. Conheça esse Deus nessa noite, jovens. Peça com o Espírito Santo de Deus. Fala, Senhor Jesus, leia no livro de Daniel e fala, Senhor Jesus, eu quero ser que nem Daniel, que nem Ananias, que nem Azarias. Eu quero ser que nesses livros que existiam muitos outros, mas esses eram diferentes. Sabe o que eram diferentes? Porque eles tinham o Espírito Santo excelente, que é o Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. Deseja sofrer com Deus do que se lambuzar com os pratos que o diabo oferece, porque ele vai esperar o momento, aquele momento que tudo deu errado, aquele momento que a gente acha que a igreja está nos perseguindo, aquele momento que a gente acha que o pastor Éder, a tia Marisa não está nem ligando para a gente, aquele momento, ele vai esperar esse momento, para ele oferecer para você um prato, mas quem tem propósito, Deus fala, eu como alface, eu como chicória, eu como pepino, eu como tomate, eu como até mesmo a selva, que não é um negócio muito bom, eu como até a selva ali temperado, eu como tudo isso com limão, e Deus ele vai me sustentar, mas eu não vou comer dessas carnes, eu não vou comer desses pratos aí, porque o meu Deus ele não quer, porque o nosso Deus ele não quer. Então, jovens, nessa noite, uma vida com propósito, um janeiro com propósito, ele começa quando o rei obede. Nós trazemos Deus para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso mês, para o nosso ano.
para a nossa semana, para o nosso dia, para os nossos minutos. Já estou terminando já mesmo essa hora. E eu até marquei aqui, olha que interessante. Aqui nesse lugar passou muitos jovens, mas muitos jovens. E a gente vê aqueles que realmente... Jovens, olha os jovens que eles escolheram. Jovens que não houvesse defeito algum. Formosos de aparência. Isso aqui o pastor Heber até zoava a gente bastante, né? Então, vocês têm que aceitar Jesus para ver se melhora um pouquinho. Porque a Bíblia fala que o coração alegra formoseia o rosto. Irmãos, quando você chega perto de alguém que tem o Espírito Santo de Deus alegre, você chega num dia ruim, aí quando você vai conversar com a pessoa, oh, glória a Deus, a pessoa está ali com aquele sorriso bonito, alegra o seu dia. Mas quando você chega perto de alguém que está sem o Espírito Santo, alguém que quando a pessoa pode ser mais linda, mas na hora que ela abre a boca dela, na hora que começa a falar, você olha para aí, cadê meu Deus, deixa eu sair de perto disso. Quer ser mais formosos, jovens? Quer ser mais bonitos? Quer ser mais viçosos? Tem o Espírito Santo dentro de você. Tem o Espírito Santo dentro de você. Instruídos de toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, que tivessem habilidades. O que você faz? Deixa eu pegar os jovens aqui, né? Eu gosto muito. O que você faz quando os ensinamentos estão vindo? Quando o pastor Heber fala que, viu, feche seus olhos aí, vamos buscar a presença de Deus. Vamos sentir a presença de Deus. Quando a palavra de Deus ela vem, olha, jovem, presta atenção. Sabe que eu conheço um pouco da palavra, irmãos? Eu estudava bastante a Bíblia. Estudava e mesmo assim, eu acho que ainda não sei nada. E se não fosse a palavra, não fosse a instrução da palavra de Deus, eu não estaria aqui. Sabe por que muitos pereceram? Porque não tinha propósito de ler a palavra, não tinha propósito de estudar, não tinha propósito de orar, de jejuar. Um ano com propósito. Ele começa com Deus. Ele veio para a nossa vida. O interessante é que esses jovens, quando eles entram ali, é bem legal, é bem interessante, sabe o quê? Como que o diabo, ele gosta de nos trazer confusão. Como que o diabo gosta de nos confundir? Vocês já estão aqui mesmo. Não, as coisas não têm dado certo. Então, para que continuar nisso aí? Quantas pessoas a gente conversa como pastor, né? Mas o ano inteiro, eu fiz aí faz 30 anos que eu estou fazendo campanha e as coisas não acontecem, mas você vai olhar para a vida deles. Até nas primeiras campanhas até recebeu. Mas daqui a pouco o propósito acaba. Aí volta naquele estado. Aí depois volta de novo, ai Deus! Está sempre naquela gangorra. Uma vez o pastor James falou para mim, viu, olha, você tem que ser consistente. Você precisa ser consistente. Você não pode ficar balançando de um lado para cá. Porque uma vida com propósito, que daí, hoje eu até funcionar com a vida, cheguei correndo, até esqueci de colocar minha aliança, porque eu trabalho sem por causa do serviço. Mas quando a gente tem uma aliança, a gente tem um propósito do outro. E o nosso propósito tem que ser forte, tem que ser firme. Você não vai mais olhar para o seu mês e falar, esse mês está sendo pior mês. Esse mês está sendo... E coloca os nomes, esse mês vai ser abençoado. Esse mês é abençoado. Mas por que abençoado? Porque meu Deus está ali. E mesmo se falta alguma coisa, Ele não vai me faltar. Ele estará comigo. Então a igreja do Senhor Jesus é o primeiro elo. Mês de janeiro. Já se passou esse dia mais... Para esses 15 dias que faltam, que para Deus fazer o que você não viveu na sua vida inteira até hoje, irmãos, é só ele falar assim,
Fala assim, ó, sol, se põe aí. Ô lua, fica parada. Ô terra, para de virar. Nosso Deus, ele faz assim. Mas o que ele requer de nós? Propósito. Propósito. Deus, eu quero colocar um propósito. E o meu propósito é estar contigo. E eu abençoo o mês de janeiro. Você pode dizer nessa noite, Senhor, meu propósito é contigo. Senhor, meu propósito é contigo, fé. Senhor, meu propósito é contigo. E o Senhor não pode faltar. E eu abençoo o mês de janeiro. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Hélio. Agradeço pela oportunidade que Deus